Bom, eu tenho algumas questões ainda para a doutora Karina. Eu acho que uma delas que é super importante, que está repercutindo bastante, até aqui nas redes as pessoas estão falando muito. Coloca aqui na tela para mim o post, inclusive, do filho do presidente Bolsonaro. A imagem é forte, inclusive. E ele dizendo aqui, quem mandou matar Jair Bolsonaro, né? Até hoje, ele sofre as consequências da facada que levou do antigo filiado do PSOL, o braço do PT, diz ele aqui, e a angústia de uma sempre possível cirurgia o acompanhará pelo resto da vida. Esse aí foi o post de Carlos Bolsonaro, e isso aí acontece, inclusive, no dia seguinte de uma decisão do Tribunal Regional Federal, do TRF da primeira região, de reabrir as investigações. Na verdade, a possibilidade de reabertura das investigações. Os ministros autorizaram as quebras de sigilo e apreensões contra o advogado de Adélio Bispo. Isso não estava permitido, estava suspensa, né, a análise desse material. A OAB argumentava que isso violava o sigilo profissional do advogado. Eu queria saber a sua opinião, aí a gente tem essa imagem que é super forte, né, do presidente recebendo a facada. Eu queria saber a sua opinião sobre essa possibilidade de reabertura das investigações, se a senhora acha possível essa reabertura, acha importante essa reabertura, e também se não há essa violação, né, do trabalho do advogado. Da mesma forma que a imunidade, a questão da inviolabilidade, né, do advogado, ela tem que ser delimitada. Né? O que a gente precisa analisar aí? Quando o advogado está atuando simplesmente como advogado, né? Então, nesse caso, por conta do sigilo, tem que ser resguardado. E quando o advogado, né, diante do contexto, traz aí elementos que, assim, demonstrem que ele não está atuando apenas como advogado, mas como um copartícipe aí de um crime. Primeiramente, queria parabenizar os advogados que acompanharam essa ação, né? Eu acho que foi uma vitória muito importante, por mais que eu defenda aí a inviolabilidade né, da advocacia, que deve ser preservada, mas quando o advogado atuar como advogado, pura e simplesmente. No caso, o advogado ele trouxe em entrevistas diversas declarações controvertidas que mostravam aí que ele não queria de forma alguma destacar quem o mandou fazer a defesa do Adélio. Então, acho importante, é importante que a gente investigue um caso extremamente importante para o presidente, para a própria nação, porque esses atentados políticos, como já houve no passado, desde prefeitos, né, até candidatos aí a cargos maiores, é importante que seja feita investigação para que crimes nesse sentido não sejam praticados. A investigação da Polícia Federal não valeu, na sua análise? A senhora questiona a investigação da Polícia Federal porque a Polícia Federal concluiu, né, que Adélio Bispo agiu sozinho e que não houve um mandante do crime. O trabalho da Polícia Federal não valeu nesse caso? A Polícia Federal, ela investiga de acordo com os elementos que ela encontra naquele momento. Então, por isso que é extremamente importante investigar também ali por que o advogado apareceu de última hora, por que quem pagou o advogado, quem estava por trás, porque sem dúvida nenhuma não foi o Adélio Bispo. Então, toda essa isso, né, investigação, doutora Karina, não, porque não teve acesso. A polícia chegou a fazer uma busca e apreensão, mas não pôde ter acesso à quebra do sigilo bancário, à quebra do sigilo telemático. Então, agora, com a permissão dessa quebra do sigilo, acredito que a polícia ela possa identificar elementos aí que alargue a investigação. Então, eu não estou criticando aí a investigação da Polícia Federal, mas dizendo que agora eles terão mais elementos para trabalhar melhor a investigação. E a senhora tem alguma hipótese de quem seja o mandante?